Glórias ao nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vou precisar da ajuda aí dos tocadores aí, me ajude em nome de Jesus. Fique atento e me ajude aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Iremos meditar nesta noite um pouco na palavra de Deus. Aleluia. O tema desta mensagem é: Deus não nos destinou para a ira. Deus não destinou a igreja do Senhor para a ira. Isso já vale um glória a Deus, porque não fomos destinados para a ira. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz assim: irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém, não necessitais que eu vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que no dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andarem dizendo haja paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escapará. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda, como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, diante desta palavra que acabamos de ler, já podemos se alegrar. Desde que Jesus Ele veio a este mundo cumprir o propósito da redenção da humanidade, morrer pelos meus e pelos seus pecados, trazendo a salvação para cada um de nós. Ele fez uma promessa lá no livro de Atos, capítulo 1, quando ele ressuscitou, que ele subiu ali com o seu discípulo, aparecendo a mais de 500 pessoas. Ele deu algumas instruções àqueles discípulos. E quando Jesus foi elevado aos céus pelos anjos em uma nuvem o ocultou, e aqueles anjos apareceram aqueles homens dizendo: varões galileus, por que estáis assim tão preocupados? Do mesmo modo que viste ele subir, do mesmo modo ele vai voltar. Ele deixou uma promessa para mim e para você nesta noite, que ele iria buscar a sua igreja. Estamos vivendo momentos difíceis na terra, estamos vivendo momentos de injustiça, estamos vivendo momentos de falta de paz, mas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem a promessa que ele vai arrebatar a sua igreja, é para estarmos alegres e louvando e glorificando o nome do Senhor, porque nós não fomos destinados para a ira. O apóstolo Paulo, quando ele fala aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o primeiro versículo, ele já está falando de tempos, estações e épocas, estações. Esse versículo aqui se refere ao povo de Israel. Paulo disse: cerca disso não lhe compete eu vos dizer, pois vós mesmos sabeis que muito bem o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Mas aqui ele não está falando do arrebatamento, porque no versículo 3 ele diz: quando andarem dizendo haja paz e segurança, isso aí vai ser lá na tribulação, lá no finalzinho dos 3 anos e meio da falsa paz, quando ele disser haja paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Por
porque virá o juízo de Deus, os flagelos de Deus sobre essa terra, para assim trazer juízo aos homens que negaram ao Senhor. Se romperá os 7 selos, tocará as 7 trombetas. Deus derramará sobre essa terra, sobre as nações, sobre os ímpios, as 7 taças da ira de Deus. Como a igreja passará por esse momento? Eu quero ser fiel aos textos que eu vou ler aqui, para que você entenda. Quando a Bíblia ela fala de ira, ela está falando do juízo de Deus. Quando a Bíblia ela vai falar da grande ira do Cordeiro, ela está falando da grande tribulação. E nós não fomos destinados para a grande tribulação. Nós fomos destinados para alcançar a salvação em Cristo Jesus Cristo. Se observarmos em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o versículo 10 diz: e aguardaste nos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos. O que nós estamos fazendo? Aguardando ao Senhor, a qual Deus nos ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Glórias ao nome de Jesus, porque eu não vou passar pela grande tribulação. Nós não passaremos, irmão, pela grande tribulação. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 4, versículo 13, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que se Jesus ressuscitou, assim também Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor, ele descerá do céu com um grande brado, voz de arcanjo, ao som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amados e queridos irmãos, vai ser glorioso aquele grande dia, quando a última trombeta tocar, não a trombeta, as 7 trombetas de Apocalipse, mas as 2 trombetas que eram tocadas no Velho Testamento, quando era tocada no arraial do ajuntamento, o povo já sabia que era a hora da partida. Então, quando esta segunda trombeta, que o texto está falando, não as 7 de Apocalipse, porque as 7 de Apocalipse é juízo de Deus, não é para a igreja não estará mais aqui. Mas quando essa trombeta tocar, aqueles que estão ligados com o Senhor, aqueles que estão buscando ao Senhor na beleza da sua santidade, aqueles que estão ligados, vigilantes, e não ouviram o som da trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ei, você que perdeu um ente querido, você que perdeu alguém que você muito amava, você vai celebrar, porque você vai ver essa pessoa ressuscitada. Porque aqueles que morreram em Cristo estão no paraíso, na Nova Jerusalém, mas ainda estão sem o seu corpo físico. Eles estão só em alma, mas é necessário que quando a trombeta tocar, eles desçam, porque o DNA Deus fez para que esse DNA no corpo humano permaneça bilhões e milhões de anos em qualquer lugar que ele esteja. A ciência comprova isso. E Deus, pelo seu poder e pela sua sabedoria, fará com que essa pessoa ressuscite com o seu corpo glorioso. E a Bíblia diz que nós não precederemos a eles, mas seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Imagine se o arrebatamento acontecesse agora, se a trombeta do Senhor tocasse agora, nós seríamos transformados, irmãos. Esse corpo que padece, esse corpo que adoece, seria transformado, revestido de uma glória, e nós junto com aqueles que já partiram, seremos arrebatados e encontrados com o Senhor dos ares. E nós não fomos destinados para a ira. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Tem um livro que diz assim: Jesus se vem do céu em glória, ele vem depois.
61. Você vai ver lá o Velho Testamento que nós estamos falando sobre este assunto. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz no livro de Isaías 61, Jesus leu esse texto, mas tem um detalhe que nós não prestamos atenção. Ele diz aqui no versículo de número 2, vou adiantar aqui: e apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o período de vida que o ser humano tem sobre a terra. E apregoar um ano aceitável, o tempo da graça, o tempo de se arrepender, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isaías profetizou, e Jesus, lá em Jerusalém, em Lucas, capítulo de número 4, vamos observar aqui que Jesus não leu a última parte do texto. Por que será? Por que será que Jesus não leu a última parte desse texto, que se encontra em Lucas, capítulo de número 4 e o versículo de número 18? Veja como Jesus leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, deu lá o superintendente da sinagoga e se assentou. Jesus não leu a outra parte da vingança, ele tinha da vingança do Senhor, porque ele estava trazendo o período da graça. Estamos no período da graça. Esse é o momento, o período que nós temos a oportunidade de decidir para onde nós vamos. Porque se o nosso corpo tombar sobre esta terra e nós não estiver salvo, infelizmente, nós estaremos eternamente longe do Senhor. Muitas pessoas têm brincado com a salvação. Muitos têm rejeitado a salvação, como foi dito. Mas nós temos essa esperança e temos que ter esta esperança, porque Jesus está às portas. Em muitos lugares não fala mais sobre isso. Em muitos lugares esta mensagem não dá ibope. Mas é necessário nós termos essa convicção e essa esperança que Jesus vai voltar. Ele disse, ele não finalizou falando sobre a grande tribulação, porque ainda estamos neste período da graça. Mas como foi dito aqui, Noé foi livre da tribulação dos seus dias. A porta da graça vai se fechar, e quem não entrar vai passar por grande tribulação. Foi lido aqui que o justo, ele passa por muitas tribulações, mas o Senhor livra de todas. Dê glória a Deus enquanto você está passando por essa tribulação, porque a Bíblia diz que por muitas tribulações importa que nós entremos no reino dos céus, no reino dos céus. Mas o texto não está falando da grande tribulação, porque a Bíblia diz que aquele dia, se não fossem abreviados, ninguém suportaria. As tribulações são as tribulações desta vida. Glórias ao nome de Jesus. Deus não nos destinou para a ira. A ira é o juízo de Deus. Leia o livro de Apocalipse. Quando eu me converti, eu tinha medo de ler este livro de Apocalipse. Mas depois que eu passei a estudar, a pedir a Deus, o Espírito Santo, que me ajudasse, você cada dia mais cria esperança. Cada dia mais você anela pela volta de Jesus. Cada dia mais você deseja que Ele volte. Quando os senhores estavam louvando ali o nome do Senhor, o Senhor falou no meu espírito que ia trazer revelação de sonhos sobre o arrebatamento para esta igreja. Se prepare, que o Senhor vai dar a alguns aqui revelação do arrebatamento, e você vai contar para que a igreja seja edificada pelo nome do Senhor. Deus vai entrar nos seus sonhos na madrugada
e vai lhe mostrar o que vai acontecer a alguns tempos. Glórias ao nome de Jesus. Para provar que o Senhor, Ele não julga o justo com o ímpio, Deus mostrou uma revelação no livro de Gênesis. Já foi dito aqui de Noé. Em sua época, Noé foi livre da tribulação dos seus dias. Deus não julgou Noé com a sua família com os ímpios. Noé achou graça. E a igreja tem achado graça diante dos olhos do Senhor. Mas veja o que está escrito em Gênesis capítulo 18 e o versículo de 17 a seguir, para que você entenda. Disse o Senhor: voltarei alguma coisa a ele, o Abraão, que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, pois eu escolhi para que ordenhe a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele está falado. Disse mais o Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira, que Deus teve que descer, irmão, lá em Sodoma e Gomorra. Por quê? Quando a gente lê, irmão Nelson, que o clamor de Sodoma se tem chegado, parece que dá a subentender que o pecado estava chegando diante de Deus. E estava realmente. Mas o que o texto está querendo dizer é que tinha alguém aqui clamando por justiça. A igreja ela tem que clamar por justiça nesses últimos dias. A igreja tem que clamar por justiça para que o Senhor se manifeste, para que o arrebatamento venha, para que nós estejamos com o Senhor. Lutero disse uma coisa: eu vivo como que se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Essa é a esperança da igreja. E o texto vai dizer que chegava um amor diante de Deus, e o pecado se tem gravado de tal maneira. Então descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, se não saberei. E nós sabemos a história, que chegam 3 homens diante de Abraão. E Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló, que estava residindo em Sodoma e Gomorra. E Deus decidiu destruir. Mas ele clamou ao Senhor: Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? O ímpio com o justo, melhor dizendo? Olha, Senhor, se tiver 50, o Senhor vai destruir? Não, de maneira nenhuma. Porque Abraão estava clamando por 50? Porque somando Ló com a sua esposa, suas 2 filhas, seu genro, se cada um, no final você vai entender porque ele parou em 10. Se as 2 filhas tivessem 2 filhos, Abraão, Ló, sua esposa, 2 filhas, seus 2 esposos, 6. Se cada um tivesse 2 filhos, ele parou em 10. Ele dizia: se Ló tem 10, cada uma das filhas dele tiver 2 filhos, a família é 10. Mas ele tem os pastores, então eu vou interceder por 50. A sabedoria de Abraão. E Abraão vem descendo: mas Senhor, e se tiver 45? O Senhor vai dizer: eu disse não. Abraão desce para 30, Abraão desce para 20, Abraão desce para 10. E Deus disse que de maneira nenhuma destruiria. Mas Abraão clamou a Deus: o Senhor vai destruir o ímpio com o justo? Deus disse não, de modo nenhum.
E o texto vai dizer que Ló, ele se afligia todos os dias em 2 Pedro, capítulo 7, versículo 8, por causa da situação da cidade. E o texto vai dizer que ele era justo. Agora veja, no versículo 12 do capítulo 19, irmãos, disseram aquele homem a Ló: tens alguém mais aqui? Teu gênero, teus filhos, tuas filhas, e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor, se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir este lugar. Então veja, Deus não destruiu Sodoma e Gomorra antes que Ló saísse da cidade. E é engraçado, e o anjo mandou ele ir para o monte, representando a nova Jerusalém. Escapa-te para o monte, escapa-te por tua vida, não olhe para trás. São algumas coisas que a igreja ela tem que, se ela quiser ser arrebatada, ela não pode olhar para trás, ela tem que escapar pela sua vida. Nós estamos em tempo de guerra, como foi falado aqui desta manhã, guerra espiritual, guerra física, e nós temos a obrigação de estar atento, porque a qualquer momento estamos não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais estão aí. Uns de forma com intensidade baixa, outros com intensidade alta, mas Deus está mostrando o cenário. E muitos estão dormindo, não estão apercebidos, mas Ele vai voltar para buscar o socorro. Então Deus jamais ele vai destruir o justo com o ímpio. Em nome do Senhor Jesus, Ele não vai fazer isso. Paulo ele ensinava a igreja constantemente sobre isso. Ele disse: olha, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogamos, são duas coisas diferentes. Quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Vinda do Senhor é quando Ele vier depois da grande tribulação. Nossa reunião com Ele é o arrebatamento. Aí Paulo diz aqui: rogamos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito ou por palavra, quer por epístola, como se procedeste de nós. Paulo está dizendo o seguinte aqui: irmãos, eu já ensinei a vocês sobre o arrebatamento, sobre a vida do Senhor, sobre a grande tribulação, mas vocês estão deixando se levar, porque tem pessoas aí que escreveram a carta e assinaram como se fosse eu. Olha o que ele diz aqui: quer por palavra, quer por epístola ou por espírito. Alguém que se levantou no meio daquela igreja para trazer uma revelação dizendo que aquela igreja ia passar por grande tribulação. Paulo, vocês estão se perturbando por causa disso? Aí o versículo 3 ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. É aqui que muitas vezes a gente se perde. Quando a palavra fala apostasia, a gente já leva para o texto de Apocalipse, de Hebreus capítulo 6, aquele que se aposta toda a fé. Tempo de apostasia. Mas a apostasia aqui ela tem 3 significados. Em traduzir o texto, não se aprofundou em traduzir o texto. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que a Bíblia está errada, mas depois você sai dizendo que eu estou inventando coisa. Mas procure no original a palavra apostasia, tem 3 significados. E o significado real do texto aqui, apostasia, é apostasis, é ser tirado do meio. Agora leia colocando esta palavra: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia, sem que antes seja retirado do meio e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.
Então, o anticristo só pode se manifestar depois que a igreja for arrebatada. Aí ficam muitos com ele, do Chico. O Chico, não sei o que. Mas não vai estar mais aqui não, irmão. Pode se preocupar. Aleluia. É a tribulação. É para quem ficar aí. A igreja de Filadélfia somos nós, fomos arrebatados. Aí é para a igreja de Laodiceia, a falsa igreja que vai se unir com todas as religiões, aqueles que ficarem aqui. Isso são para eles. Aí o texto diz: então, já que nós entendemos, sem que ela seja retirada do meio deste mundo, e se manifeste o homem do pecado e da perdição, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, de sorte que assim aceitará como Deus no tempo de Deus, querendo ser Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Olha, Paulo ensinava escatologia. E agora vós sabeis o que detém. Então ele já explicou lá em cima. Isso não acontecerá sem que antes vocês sejam retirados do meio, para que se manifeste o filho da perdição. E você já sabe o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado o mistério da justiça. Então o que detém é o que está dentro de você. O que detém a aparição do anticristo, essa bomba, essa dinamite, esse poder de Deus. Paulo falou: não é vergonha do evangelho, porque é o poder de Deus. Dinamite, força, poder, power. É o Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Nós somos o sal da terra e luz do mundo. Este mundo aí fora, irmão, vai sofrer quando a igreja partir com o Espírito Santo para a eternidade. Este mundo vai sofrer grande tribulação, mas nós estaremos para sempre com o Senhor. Tenhamos essa esperança nesta noite. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto, para que naquele dia nós sejamos arrebatados a encontrar o Senhor nos céus. E tem um hino que diz assim para encerrar: tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará, Senhor. Já neste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para receber-nos estás bem alerta, breve Jesus voltará. Que sejamos como a igreja de Filadélfia, tendo pouca força, mas guardou a palavra do Senhor, não negou, para que naquele dia, assim como estamos, mas não com este corpo, mas diante daquele que é fogo consumidor, adorando, dizendo a Ele que Ele é santo, santo e santo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.